Estou muito feliz de poder estar aqui e trazer, um pouquinho, da palavra do Senhor, um pouquinho para acrescentar na nossa vida. Creio que todos aqui já foram, felizes, já muito abençoados. Se o culto terminasse agora, a pastora aqui desse a bênção apostólica, já estava todo mundo, satisfeito. Graças a Deus pela palavra que eu vou falar aqui agora. E eu queria compartilhar um versículo que fala: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele cura os de coração quebrantado. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? E é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Amém? Amém. Esses dois versículos estão sendo projetados ali, eles se encontram no livro de Salmos. E é muito bom nesse momento, estar aqui podendo falar de um Deus que cura. Um dos nomes, de Deus é Jeová Rapá, que significa o Senhor que cura, que sara. Ele é o médico dos médicos. E não há nenhuma doença, nenhuma condição adversa que Ele não possa curar. Aleluia. Não existe nada, querido, não existe nada. E isso é muito maravilhoso, E nesse mundo nós estamos sujeitos a enfrentar enfermidades, tanto físicas quanto emocionais. E hoje a gente vai se atentar um pouquinho para essas enfermidades emocionais, Infelizmente, a gente tem visto hoje, um grande número de pessoas que estão desistindo das suas vidas. Sabe por quê? Porque as suas almas estão enfermas e elas não conseguem encontrar ajuda diante de tanto sofrimento. E a gente vê, o tempo inteiro pessoas angustiadas, pessoas sofrendo e pensando, e algumas até fazendo, tirando a sua própria vida. Nós vemos pessoas de uma hora para outra enfrentarem, às vezes, leitos de enfermidade, e às vezes sentindo as suas forças se esgotarem. Conforme a pastora falou aqui, teve um momento de enfermidade. Então, assim, dependendo do nível de enfermidade que a gente se encontra, as nossas forças, a gente olha, às vezes se encontra sem força, diante disso, diante de tanta provação. Nós sabemos que a doença não é algo agradável e muito menos desejado por nenhum de nós aqui, por ninguém. Porém, a palavra de Deus, como sempre, ela vem ao nosso ponto para nos mostrar que Ele não perdeu o controle e que mesmo diante de qualquer luta que você tenha enfrentado ou que enfrentar, creia que Ele tem um propósito determinado para cada uma de nós. Para cada uma, tudo que você passa, uma vez que a sua vida está diante das mãos de Deus, pode crer que Ele está no controle, Ele tem um propósito para todas as coisas que acontecem. A palavra também nos mostra que Deus tem poder para cuidar do nosso corpo, bem como a nossa alma, e que seu poder não mudou. Basta a gente aprender a reconhecê-lo na palavra. E por isso é muito importante a gente ter uma vida de dedicação, de oração, de busca constante, porque a palavra tem tudo que a gente precisa. Mas como a gente vai desfrutar dessas coisas se a gente não lê, se a gente não tem intimidade, se a gente não tem comunhão? Então nós temos que reconhecer que no decorrer da nossa vida, a alma recebe muitos conceitos errados. Quantas vezes a gente, nós mesmos sem saber, vamos recebendo tantas cargas que não são nossas, e por isso nos sentimos cansados, entristecidos, quando a chamada de Deus para a nossa vida não é essa, é vida, e vida em abundância. Então, se permitir ser curado é um privilégio para quem quer crescer em Deus e alcançar altos níveis. Porque à medida que você se permite ser curado, Deus faz a obra.
Agora, e quando isso é uma dor física? Como é que a gente faz? Como é que a gente fala quando essa dor ela não aparece? Quando esse machucado, quando essa ferida não é aparente? E aí, quando não há sangue para denunciar a presença do machucado, quando a ferida não é visível, o que a gente faz? Algumas vezes nós sentimos dores que aparentemente não são explicadas, mas que também precisam ser tratadas e precisam ser curadas, que são essas feridas emocionais. E é isso que a gente chama de ferida emocional. Essas marcas que ficam em nossa alma, assim como as lesões físicas, que a gente às vezes tem, elas precisam de cuidados e de atenção especial. As feridas emocionais são ferimentos resultados de quê? De situações de conflitos e mágoas que acabam marcando a nossa vida profundamente. E aí, como tratar esses conflitos, essas mágoas? Como que a gente trata essas feridas que estão dentro da gente? É através do perdão. A questão do perdão é algo muito delicado. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Assim como ela tirou aqui na caixinha, tinha ali falta de perdão. E aí a gente pergunta, por que devemos perdoar ou pedir perdão? Primeiramente, que ele é bíblico, Mateus 18, 21 e 22 diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 70 vezes 7, Jesus respondeu. E digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Se Cristo me perdoa, mesmo sendo falha, pecadora, e não merecendo a graça e o perdão dele, quem sou eu, queridos? Quem sou eu para achar que eu não preciso ou que eu não estou disposta a perdoar alguém ou pedir perdão? Durante a nossa caminhada a gente falha tanto, a gente erra, mesmo quando a gente não quer, a gente acontece alguma coisa, mas o nosso Pai Celestial está lá, sempre de braços abertos, nos perdoando. E aí, às vezes, quando alguém falha com a gente, como que ela fez, pode, o que ele fez de mim, não, isso não. Sem a força, irmão, mas isso. E aí a gente tende a ter esse comportamento de não perdoar, ou de guardar, de resistir a liberar o perdão. Mas, queridos, presta atenção. Pessoa nenhuma vale a humilhação de se tornar a pessoa que você jamais quis ser. Pessoa nenhuma situação vale essa humilhação, porque quando você começa a se tornar uma pessoa que você nunca quis ser, é uma humilhação isso. Porque você é uma pessoa leve, alegre, feliz, e aí por conta de alguma situação você já passa a ser uma pessoa rancorosa, coisa que você nunca quis ser. E aí você passa a ser uma pessoa diferente, coisa que você nunca foi. Então nada, pessoa nenhuma vale essa humilhação. O ato de perdoar é livrar-se do peso de reviver o tempo todo o que te machucou. Preste atenção nisso. O ressentimento. Olha a palavra. Ressentir. Significa sentir de novo. Isso só vai atrair para perto de você pessoas com essa mesma energia. Com muitas dificuldades de relacionamento. Isso não é nada saudável. Nada. Então, pense nisso. Pense no ressentimento. Vocês estão vivendo novamente aquela situação. E quando você revive isso mesmo, em pensamento, você é capaz de sentir a mesma dor, ou parecida, no mesmo, quase no mesmo nível. Depois você experimenta tanto coisa boa quanto coisa ruim. Se você traz à memória algo bom, um lugar que estive, outra pessoa, ou então um momento que eu vivi, foi muito feliz, aniversário da minha filha de 15 anos. Então um dia que eu tirei a meditação, que momento. E você vai lembrando disso, você é capaz de sentir essa alegria novamente. Só que ele, da mesma forma que você consegue alcançar essa emoção novamente, quando você revive os momentos ruins
sentimentos ruins que você teve por conta de alguma situação, você também é capaz de reviver esses sentimentos ruins. Quando você lembra disso, você começa a remoer, ressentindo, lembrando disso, você é capaz de ter o mesmo sentimento. E isso não é nada saudável. Lá em Mateus 18, do versículo 23 ao 35, rapidamente vou falar aqui, desses versículos que diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi ele apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, esse servo, que acabou de ser perdoado pelo seu senhor, encontrou ele com um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, conquistaram-se muito e foram declarar seu senhor tudo o que se estava passando. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida que me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim lhes fará também na paz celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão nas suas ofensas. Amém? Queridos, a gente encontra aqui a parábola do credor incompassível, né? Enquanto perdoado, ele foi perdoado de sua dívida, ele não perdoou quem devia. E por causa disso, ele foi entregue às açoites e lançado na prisão. Então, essa parábola ela serviu de resposta ao questionamento de Pedro acerca do perdão, que foi, né, que a gente viu lá em cima, que Jesus responde para ele que até 70 vezes 7 a gente teria que perdoar. E aí, após ele ter tido a sua dívida perdoada, Jesus diz que o servo compassivo também tinha um devedor. Então, assim como ele foi perdoado, ele também tinha alguém, né, que precisava do perdão dele. Também tinha alguém que devia ele. Mas seu devedor, ele devia apenas 100 denários. Você vê que é muito desproporcional o valor que ele devia para o valor que o servo dele estava devendo para ele. O seu devedor, ele devia apenas 100 denários. Isso equivalia bem menos do que a dívida que foi cancelada dele, de 10.000 talentos. O servo devia 10.000 talentos. Um talento, na época, né, era a mais alta unidade monetária. Então, 100 denários é bem menos que 10
Amém? A gente vai ver agora que o perdão cura a alma. Perdão é um ato de obediência a Deus, como a gente já falou, né? De obediência a Deus e a sua palavra. Em Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. E Colossenses 3:13 vai dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então a gente recebe aqui uma instrução da palavra de Deus para a gente perdoar. Então, como eu falo anteriormente, não é uma questão de sentimento. Eu estou sentindo uma vontade de perdoar. Olha, agora eu consigo perdoar, porque agora tudo bem, eu estou sentindo que não é sobre esse sentimento. É sobre a sua obediência. É sobre o mandamento de Cristo. Não é porque eu senti vontade, eu estou a fim de perdoar. Não estou sentindo não. O que fez comigo foi terrível e não adianta, querido. É obediência. Se você hoje, mulher, cristã, serva do Senhor, deseja ser livre, deseja ser curada, é importante que você obedeça. E a obediência à palavra de Deus fala sobre o perdão. O perdão cura a alma. Porque perdoar é a única alternativa que pode ter um ciclo de culpa e dor. Porque é um ciclo e ele fica rodando ali. E com o perdão, você para. Você interrompe esse ciclo. Nós não fomos projetadas por Deus para armazenar mágoas, ressentimentos, iras, nada disso. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é lugar de coisas ruins para ficar armazenadas dentro de vocês, dentro da gente, né? Essas coisas nos destroem, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E o perdão é uma dupla libertação. Aliás, a palavra grega para perdão significa literalmente, sabe o quê? Soltar, libertar-se, lançar. É um benefício a mim e ao outro. E aí tem uma frase que eu trouxe que eu sou apaixonada por essa frase. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes ficam segurando, né? Para não liberar o perdão, fica guardando ressentimento, mágoa e tal. E elas não têm noção do que acontece dentro delas. Mas guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você está se destruindo toda vez que você não perdoa, você alimenta esse tipo de sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, de ira. Você, quando não libera perdão para o seu irmão ou para alguém que te feriu, quando você não libera, que você fica com aquilo dentro de você, aquilo vai crescendo dentro de você e na vida da pessoa, aquilo não faz o mesmo efeito que está fazendo com você. Então a gente precisa, nessa noite, sair aqui com essa palavra, com essa orientação e com essa obediência do perdão. É muito importante entender que o perdão cura a pessoa que perdoa. Viver ressentido é viver com a dor agarrada em você. É um arrancar constante das cascas que se formam, deixando a ferida sangrar. Já viu um machucado físico que cria uma casquinha? A criança tem mania de fazer isso. Eu produzo tira. A gente convida a casquinha para ali e a gente vai e tira. Aí você mexe na bendita da casca e sai sanguinho. Aí ela demora mais um tempo para pegar a casquinha. Aí quando pegar, você vai lá e tira de novo. Então assim, viver ressentido é isso. É você estar com a ferida dentro de você e toda hora quando você lembra, quando você começa a pensando naquela situação, você está tirando a casquinha. Só que por não estar aqui, você não vê o que você está fazendo. O escritor, psicólogo, o Fred Rushkin, ele lançou um livro em 2008 e o título é Aprenda a Perdoar e Seja uma Pessoa Feliz nos Relacionamentos. Nesse livro, ele, um escritor secular, né, faz uma abordagem clínica e científica
que foi a tese do seu doutorado. Ele foi provado cientificamente que as pessoas que perdoam têm muito menos problemas de saúde, como câncer, pressão, cardiopatia, baixa imunidade. Então a gente vê que não é nem só uma questão bíblica, que já é o suficiente, mas a gente vê que lá fora, nos estudos, a ciência mostra o quanto que é importante essa questão do perdão. Quando ressentimentos negativos, como raiva, rancor, quando isso domina o nosso interior, quando domina o ser humano, o pior deles se manifesta, desencadeando danos físicos e psíquicos a si mesmo e aos que os cercam. Ao perdoar, é possível livrar-se do sentimento de amargura que pode nos aprisionar em torno de uma memória negativa. Então, guardar mágoas e ressentimentos não vai alterar nada do que aconteceu, não vai alterar os fatos, apenas vai fazer mal para quem está sentindo. Então, o perdão ele é libertador, né? E a gente não tem como falar de cura sem falar de perdão. A gente não tem como falar de prosseguir na nossa vida, de crescer espiritualmente, sem falar do perdão. E aí eu vou rapidamente falar para vocês aqui como as feridas internas podem impactar a sua vida. Quando não tratadas, as feridas emocionais se tornam cada vez maiores. Sabe, uma coisa que você não trata, aquilo vai piorando, vai infeccionando, né? Até fisicamente a gente falando, de dedo, uma unha, alguma coisa. Então, quando a gente não trata essas feridas emocionais, elas se tornam cada vez maiores. E os seus defeitos acabam influenciando não apenas alguns aspectos da nossa vida, mas principalmente em traços negativos em nossa personalidade. Às vezes se torna insensível, egoísta, né? Tudo por conta dessa situação. E aí, segundo a psicóloga Alice Bourbeau, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, né? Aqui, mas segundo essa psicóloga, ela é uma autora canadense, especialista em comportamento humano. As feridas emocionais podem prejudicar a sua saúde física, querido irmão, a sua saúde mental e os seus relacionamentos interpessoais. Então, se atenta para isso. A sua saúde física ela pode ser prejudicada se apresentando sintomas físicos. A sua saúde mental ela pode ser prejudicada originando transtornos psicológicos, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, algum transtorno, né? Pode ser originado por causa disso. Seus relacionamentos interpessoais, dificuldade de manter relações saudáveis com parceiros, amigos e família. Então, você pode prejudicar a sua vida assim, de várias formas, né? Por conta dessas feridas emocionais quando não são tratadas. Em alguns casos, por não conseguir lidar com as situações que tendem a se repetir, pessoas feridas emocionalmente se tornam refém das dores psicológicas e acabam desenvolvendo vícios nocivos e comportamentos autodestrutivos, né? Então, quando a gente sente tristeza, medo, raiva ou outro tipo de emoção, assim, negativa, né? O nosso corpo ele libera hormônios como cortisol e adrenalina. E essas substâncias liberadas de forma constante, né? Elas causam um desequilíbrio no nosso corpo. Porque toda vez que você sente esse tipo de sentimento, você experimenta esse tipo de sentimento, vai sendo liberado. Então, se você sente isso constantemente, ele vai liberando e vai causar o pessoa ali, um desequilíbrio, né? E aí a gente chega onde? Nas doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são desordens emocionais que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. São sintomas físicos que a gente sente mesmo no nosso corpo, que surgem causados por situações emocionais que o paciente vive, né, ou convive, qualquer um de nós, né? Então, essas doenças psicossomáticas são aquelas causadas ou agravadas, algumas, né, por sofrimento psicológico. Então, quando a gente está em constante sofrimento psicológico, a gente tende a desenvolver essas doenças psicossomáticas, né, que tem como base as causas emocionais e os distúrbios psicológicos que estão associados a ela. Então, as emoções, elas podem prejudicar a saúde do seu corpo. As emoções negativas, né? Quando não sabemos lidar com as emoções negativas,
Porque existem algumas emoções que em excesso, não é que você vai sentir uma coisinha e vai lá, não. Estou falando de excesso, constantemente. Uma pessoa que sente raiva, estresse, ansiedade, tristeza, culpa, dúvida. Então, essas emoções em excesso, elas podem prejudicar o seu corpo. Com as emoções descontroladas, as pessoas podem desenvolver doenças físicas. E também alguns sintomas podem ser observados em diversas partes do corpo. Por exemplo, a gente tem uma lista aí de alguns sintomas de doenças psicossomáticas. Falta de ar, mancha na pele, formigamento, insônia, desinteresse por atividades rotineiras, falta de concentração, irritabilidade, cansaço sem alguma causa aparente. É claro, queridos, que isso aqui, esses sintomas, eles podem estar relacionados com outras coisas também. Tá? Não é que você sente uma falta de ar e está achando que... Não, tudo é investigado. Mas esses sintomas são tipos, né, de doenças psicossomáticas. Então, tudo precisa ser investigado, tudo precisa ser acompanhado. Precisamos estar no médico, né? Pelo médico. Se aparecer algumas, já procura o médico para a gente estar sempre, né, ali em observação. Lá em 2 Timóteo 1,7, ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de equilíbrio. Deus deu a nós uma mente calma. Uma mente calma. A mente de Cristo é uma mente equilibrada e calma. É isso que Deus tem para a gente. A inclinação da carne é que fica toda perturbada, né? Mas nós temos um espírito de disciplina e autocontrole. Você pode nessa noite afirmar, dizer, se você ainda não é, você profetiza, tá? Mas você pode dizer com convicção: eu sou disciplinada. Disciplinada. Eu tenho autocontrole. Eu tenho paz. Eu tenho sabedoria. Eu tenho Jesus. Deus, com tudo isso, como que a nossa vida pode ser confusa? Com tudo isso que a gente tem, Deus nos deu esse espírito. E nós precisamos tomar posse dele todos os dias. Temos que começar a usar todas essas coisas que Deus deu a nós. Nós temos que usar isso. E a esperança é a nossa âncora. Nós precisamos declarar: Jesus vai cuidar disso para mim. Eu acredito que Deus vai trabalhar para o meu bem. Essas precisam ser as palavras proferidas pela nossa boca. Independente do problema que a gente tem Jesus. A gente tem Deus na nossa vida. E aí a gente precisa descansar e dizer: Jesus vai cuidar disso para mim. A gente não sabe como que as pessoas chegam aqui. Você não sabe nem da minha vida. Você não sabe quando chega a paz. Você não sabe como é que foi o meu dia. A gente não sabe como foi o dia da irmã. Da outra irmã que cantou aqui. A gente não sabe, a gente não conhece. Mas sabe o que a gente declara? Toda vez que a gente chega aqui, em nome de Jesus, Jesus vai cuidar disso para mim. Eu acredito que Deus vai trabalhar para o meu bem. Eu acredito que eu tenho um monte de problemas. Tem um monte de situações que estão aqui, ó. Deus não está no Senhor. Mas sabe o que é meu filho? Deus esqueci. Porque eu sei que eu tenho crido. E eu estou bem certo que é poderoso para fazer mais. Muito mais do que eu posso pedir, pensar e imaginar. E aí a gente vai falar agora rapidamente sobre esperança e desesperança. Desesperança é o quê? É desespero. E desespero significa sem um caminho. Uma mulher cristã curada do Senhor, serva, ela não pode se desesperar. Porque se desesperança é desespero, desespero significa sem um caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos esperança em nome de Jesus. Nós temos esperança, nós temos um caminho. Então, traga à sua mente que você tem em Cristo, que é o quê? Esperança. Independente do problema ou da situação que você esteja vivendo, passando, independente de qual seja o seu problema ou o peso dele, a esperança tem que ser a sua âncora em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios
4:8 fala um pouquinho, Paulo fala, né? De todos os lados nós somos o quê? Pressionados. Imaginando, desanimados. Não tem ninguém desanimado mesmo. Pode estar pressionado ali, mas não tem ninguém desanimado. Às vezes, algumas situações na nossa vida, a gente fica o quê? Perplexo. A gente olha assim e fala, meu Deus, mas nunca desesperada. A mulher de Cristo, a mulher que tem Cristo, a serva, fiel, ela não se desespera. Aí ela fica perplexa, mas ela não fica desesperada. Nós somos perseguidos o tempo inteiro, seja no trabalho, na faculdade, na rua, na vizinhança. A gente pode ser perseguido, mas nunca abandonadas. Abatidas, às vezes, mas nunca destruídas. Amém? Amém. Então, Paulo teve 7 expressões na vida dele, muitos, mas ainda assim ele estava cheio de quê? De esperança. Quando você mantém a paz e a alegria no meio das situações difíceis, isso se torna um testemunho para a vida das pessoas, você sabia? Às vezes a pessoa, né, acompanha você e está vendo o negócio que você está passando, é um problema com o filho, é um problema no casamento, no marido, alguma coisa que você está passando, dentro de casa ou fora de casa, a pessoa vê você ali, ó, na posição. Ele sabe o que acontece? Edifica a vida dela, edifica a vida de outras pessoas. E aí, sobre a esperança, a gente tem lá em Romanos 12, versículo 12, que fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Está em tribulação, está tribulado, tenha paciência. Perseverem na oração. Agora, queridos, não deixa de orar, não. Está doendo, ora. Está difícil, ora. Está muito pesado, continua orando. Porque, Pai, que a nossa esperança não é vã, Senhor. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. E aguardo com o quê? Com esperança. Salmo 103. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Que você possa firmar com esses versículos na sua mente, guardar no seu coração, para que você nunca perca a esperança. E agora, rapidamente, vou falar sobre algumas maneiras de você simplificar a sua vida. Primeiro, livre-se da desordem. Livre-se da desordem ao seu redor, como ele. Então você precisa se livrar da desordem ao seu redor. Se tudo parecer confuso e estressante, isso vai fazer com que você se sinta estressada. Deus não é Deus de desordem, mas de paz e ordem. Às vezes até na nossa casa. Está desorganizado, joga tudo para o lugar, uma bagunça, aquele ambiente, daquela forma, deixa a gente mais confuso e mais estressado. Então, livre-se da desordem. Organize, não só, né, fora de casa, porque é a primeira coisa que a gente pensa na casa, mas não só na desordem física, né, na nossa casa de bagunça, mas de todo tipo de desordem. Livre-se disso. Segundo, quando precisar de algo, peça a Deus para provê-lo. Não fique estressado tentando fazer coisas em sua vida que só Deus pode fazer acontecer. Tem coisa que a gente não manda. Você vai quebrar a cabeça, você vai ficar tentando um negócio que não vai. E aí, você vai ficar mais estressado, mais irritado, porque você está tentando, gente, ficar assim. Várias vezes, já me peguei assim, tentando, quebrando a cabeça e pensando toda hora. Queridos, quando precisar de alguma coisa, peça a Deus, entrega para Ele, que Ele vai fazer. Tem coisa que a gente